como o pacto da graça foi aplicado no Antigo Testamento? Na semana passada a gente viu que o pacto da graça foi aplicado no Novo Testamento de uma maneira e no Antigo Testamento de outra. Que isso não quer dizer que o nosso Deus mudou de ideia, se arrependeu e muito menos que ele tenha errado. Tá bem? Então hoje nós vamos o quê? Entender como o pacto da graça foi administrado, foi aplicado lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas antes disso, lembre-se, eu tenho um presente muito especial para você, tá bem? Gratuito, que são o quê? Os 11 passos para descomplicar a sua leitura bíblica. Isso mesmo. São 11 passos, são 11 estudos que você vai receber no seu e-mail. Para quê? É um passo por dia para que você receba aquele passo, põe em prática, aí vem o segundo passo, você também põe em prática. Um método prático para descomplicar totalmente e você ter uma leitura perfeita da palavra de Deus. Para você ter uma intimidade como você nunca imaginou com a tua leitura bíblica devocional. Link está aqui na descrição. Clica aqui na descrição e vem participar dos 11 passos para a sua leitura perfeita. Então vamos lá, vamos para o Logos Bible Software para a gente entender, para a gente responder a questão de hoje. Lembrando você que a gente está usando o Catecismo Maior de Westminster para quê? Para essa série de aulas. E o que é catecismo? O catecismo não é um sistema católico, não, mas é um sistema de perguntas, respostas e referência bíblica. Catecismo não vale nada se ele não estiver 100% centrado na Escritura. É um sistema que vai te ajudar a conhecer as doutrinas da Bíblia, as doutrinas cristãs, a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente vai responder hoje a pergunta número 34 do Catecismo Maior de Westminster, que é o quê? Como foi administrado o Pacto da Graça no Antigo Testamento? Como o Pacto da Graça foi aplicado? Bom, a resposta é a seguinte: o Pacto da Graça foi administrado, ou seja, foi aplicado no Antigo Testamento por meio de algumas coisas. Por meio, primeiro, de promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos e ordenanças, todos os quais o quê? Tipificaram. Isso daqui é um ponto importante que eu quero colocar para você. O que é tipificar? Que são ações, que são pontos que apontam para Cristo, são tipos de Cristo, entendeu? São representações de Cristo, ou seja, tipificavam o Cristo que havia de vir e eram, naquele tempo, suficientes para edificar os eleitos na fé no Messias prometido. Está vendo que aqui a salvação também é pela graça mediante a fé? Em quem? No tipo de Cristo. No Antigo Testamento as pessoas aguardavam o Messias, esperavam o Cristo, esperavam o Salvador. Então eles tinham a fé no libertador, tá? Então eles tinham a fé no Messias prometido, porque tiveram ainda nesse tempo a plena remissão do pecado e a salvação eterna, sim. Embora a lei, que eram as regras, ela era um aio, o que ela era? O que a lei era? A lei era um conjunto de regras que apontava para o ser humano como o ser humano era errado, era pecador. E aí esses símbolos, ordenanças, todas essas instruções, como promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão e a Páscoa, tudo isso apontava para quem? Para o Messias que viria. Para o Messias Todo-Poderoso. Então, sim, eles eram salvos ali, não por obras, mas pela fé em Cristo, pela fé no Messias. Amém? Então, isso que vocês têm que entender. Não se esqueçam de uma coisa muito importante que permeia a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém chega a Deus a não ser através de Cristo. Então isso é muito importante que vocês entendam. Quando a Bíblia fala muitos serão chamados e poucos escolhidos, são os poucos que mantiveram a fé no Messias, mantiveram o caminhar com o Senhor, que foram salvos ali. Do mesmo jeito que hoje, muitos são chamados, mas poucos escolhidos para o Senhor. Porque os eleitos na fé no Messias prometido, esses aqui foram salvos. Entenderam? Porque dizem, não, mas no Antigo Testamento não houve salvação. No Antigo Testamento existia graça, ninguém era salvo. Existia lei, ninguém era salvo pela lei. Realmente, ninguém foi salvo pela lei.
todos pecadores. Ali no Antigo Testamento, eles também foram salvos pela fé. Foram salvos por Cristo, por crer, ter fé em Cristo. Entenderam? Então vamos lá. Então o pacto da graça foi aplicado no Antigo Testamento por, primeiro, promessas. Referência bíblica, Romanos 15, 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Quem está escrevendo aqui? Um judeu. Quem são os pais? Os antepassados, que estavam na antiga aliança. Profecias. Atos 3, 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Entendam, a lei não salva, ela aponta para você mostrando que você é um pecador. Nós hoje, nós entendemos que somos pecadores, por quê? Porque nós transgredimos a lei. Se nós transgredimos, não tem como nós cumprirmos a lei, entendeu? A lei era como a governanta. Quem assiste aqueles filmes ingleses antigos, sempre expliquei isso. Era o aio, a governanta, que tomava conta da criança para o pai, que era esse sim que mandava. Então, se a criança fizesse uma coisa muito séria, o que a governanta fazia? Comunicava aos pais. Governanta aqui está o quê? Para educar. Ela era a tutora. Essas governantas antigas que aparecem nas séries, elas estão lá, elas dão aula, elas educam, não é? Elas criam na ausência dos pais que geralmente estão ausentes nas séries, não é? Então é isso que a lei fazia. Educou, mostrou, ensinou. Por isso que apenas a lei moral hoje serve para nós. Mas vamos continuar aqui. Sacrifícios. Hebreus 10, 1. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. O que quer dizer esse título? Esse título é muito legal. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A pessoa ia lá e realizava o sacrifício. Ela levava de tempos em tempos, porque era perene, transitório, não era permanente. Tinha que fazer mais de uma vez. A expiação feita por Cristo é divina, ou seja, é maravilhosa, divina, vem de Deus, e é permanente. Foi feito uma vez e acabou, é o suficiente. Então a gente vem aqui, vamos para Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, olha que coisa interessante. É a sombra, não a imagem real, a lei. Então ela está lá para mostrar, ela não está lá para agir. Então a lei não salva. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente eles oferecem. Pela circuncisão, Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Olha só, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, da fé de Abraão, fé, que a gente falou aqui, eleitos na fé no Messias prometido. Pela Páscoa, 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, Páscoa. E por outros símbolos e ordenanças, todos os quais tipificaram o Cristo. Então vocês entendem agora como foi aplicado o pacto da graça no Antigo Testamento? O pacto da graça foi aplicado pela fé no Messias prometido, através de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão e a Páscoa.
e, lógico, e outros símbolos e ordenanças que a gente vê sempre Jesus presente ali, sempre Jesus mostrado ali, tipificado ali. Amém? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então vocês entendem como acontecia a salvação no Antigo Testamento? Tanto no Novo quanto no Antigo, a gente fala de fé salvífica. A gente fala daquela fé que é despertada pelo Espírito Santo no coração daqueles o quê? É despertada no coração dos eleitos, pessoal. Isso é maravilhoso. Um Deus na qual nós não merecemos nada, na qual nós somos sujos e errados. O que esse Deus faz pra gente? Esse Deus nos salva, nos dá o Espírito Santo. Esse Deus dá o seu Filho para morrer e pagar os nossos pecados. Por quê? Porque sangue precisa ser derramado quando uma aliança é quebrada. E o nosso Jesus derramou o seu sangue para pagar o meu e o seu pecado. Amém? Amém? Então, como eu entendo toda essa questão da lei, da graça, a fé, através de um bom curso de teologia. Pessoal, Nascido de Novo tem um curso de teologia que ele vai do básico ao avançado. Você vai aprender a extrair o conhecimento bíblico, aplicar na tua vida, transmitir, vai conhecer a Bíblia como você nunca imaginou, vai aprender a ler, estudar a Bíblia nas línguas originais, tá? E nunca mais você vai ser enganado por esses falsos profetas e falsos pastores por aí. Vem estudar com o Nascido de Novo. O link está aqui na descrição e você ainda ganha 10% de desconto no curso inteiro aqui do Nascido de Novo. Tá bem? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito cada um de vocês. Até o próximo.